Perguntas, nenhuma resposta. O chapéu de Fisban. Eu ouvi alguma coisa, Tanis, e fui investigar, Eben disse. Seus lábios se apertaram. Eu olhei para fora da cela que eu estava vigiando e vi um dragoniano agachado, ouvindo. Eu saí e o agarrei com uma chave de pescoço. Depois, um segundo dragoniano pulou sobre mim. Eu o apunhalei. Depois, voltei minha atenção ao primeiro. Eu o peguei e o derrubei. Depois, decidi que era melhor eu voltar para cá. Os companheiros tinham retornado às celas, e lá encontraram tanto Giltanas quanto Eben esperando por eles. Tanis pediu que Marita mantivesse as mulheres ocupadas em um canto distante, enquanto ele questionava os dois sobre a ausência deles. A história de Eben parecia verdadeira. Tanis tinha visto os corpos dos dragonianos quando retornava para a prisão, e Eben certamente tinha lutado. Suas roupas estavam rasgadas e escorria sangue de um corte em cima de suas bochechas. Tika pegou um pano relativamente limpo de uma das mulheres e começou a lavar o corte. Ele salvou nossas vidas, Tanis, ela disse. Eu achei que você ficaria agradecido, ao invés de olhar para ele como se ele tivesse esfaqueado seu melhor amigo. Não, Tika, Eben disse gentilmente. Tanis tem o direito de perguntar. O que eu fiz parece suspeito, mas eu não tenho nada a esconder. Pegando a mão dela, ele beijou as pontas de seus dedos. Tika ficou vermelha e mergulhou o pano na água. E limpou o rosto dele novamente. Caramon, que observava tudo, franziu a testa. E você, Giltanas? O guerreiro perguntou abruptamente. Por que você saiu? Não me questione, o elfo disse, triste. Você não vai gostar. Gostar do quê? Tanis disse com firmeza. Por que você saiu? Deixe-o quieto! Laurana gritou, ficando ao lado de seu irmão. Os olhos amendoados de Giltanas cintilavam quando ele olhou para os outros. Seu rosto estava sério e pálido. Isso é importante, Laurana, Tanis disse. Onde você foi, Giltanas? Lembrem-se, eu lhes avisei. Os olhos de Giltanas repousaram em Raistlin. Eu voltei para ver se nosso mago estava realmente tão cansado quanto ele afirmara estar. Ele não devia estar cansado, porque ele tinha desaparecido. Caramon levantou-se com os punhos cerrados e o rosto contorcido de raiva. Sturm segurou-o e o empurrou para trás, enquanto o vendaval ficava na frente de Giltanas. Todos têm o direito de falar e todos têm o direito de responder em sua própria defesa, o homem das planícies disse com voz grave. O elfo falou. Vamos ouvir a versão de seu irmão. Por que eu deveria falar? Raistlin sussurrou, num tom áspero, sua voz macia e letal com ódio. Nenhum de vocês confia em mim. Então por que vocês acreditariam em mim? Eu me recuso a responder, e vocês podem pensar o que quiserem. Se vocês acreditam que eu sou um traidor, matem-me agora. Eu não os impedirei. Ele começou a tossir. Vocês terão que me matar também, Caramon disse, com a voz engasgada. Ele levou o irmão de volta para a cama dele. Tanis se sentiu enjoado. Vigia dobrada a noite toda. Não você, Eben. Sturm, você e Flint primeiro. Vendaval e eu faremos o segundo turno. Tanis se jogou no chão, apoiando a cabeça em seus braços. Nós fomos traídos, ele pensou. Um daqueles três é um traidor e tem nos traído o tempo todo. Os guardas podem chegar a qualquer momento. Ou talvez Verminard fosse mais sutil. Alguma armadilha para pegar todos nós. Então Tanis viu tudo com uma clareza nauseante. É claro, Verminard usaria a revolta como uma desculpa para matar os reféns e a clériga. Ele poderia conseguir novos escravos, os quais teriam um exemplo horrível diante de seus olhos do que acontece com aqueles que desobedecem. Este plano, o plano de Giltanas, colocou-nos na mão dele. Nós deveríamos abandonar o plano, Tanis pensou, enlouquecido. Depois, se obrigou a se acalmar. Não, o povo estava muito entusiasmado. Depois da miraculosa cura de Elistan e sua anunciada determinação de estudar os deuses antigos, o povo ganhou esperança. Eles acreditaram que os deuses tinham realmente voltado para eles. Mas Tanis viu os outros altos seguidores olharem Elistan com inveja. Ele sabia que, apesar deles declararem apoio ao novo líder, se lhes fosse dado mais tempo, eles tentariam derrubá-lo. Talvez eles estivessem circulando entre as pessoas nesse exato momento, colocando dúvidas em suas cabeças. Se nós retrocedermos agora, eles nunca acreditarão em nós outra vez. Tanis pensou. Nós temos de ir em frente, não importa quão grande seja o risco. Além do mais, talvez ele estivesse errado, talvez não houvesse um traidor, e com esperança, ele dormiu um sono cheio de interrupções. A noite passou em silêncio.
O alvorecer infiltrou-se pelo buraco na torre da fortaleza. Taz piscou, depois se sentou, esfregando os olhos, tentando se lembrar onde ele estava. Eu estou em uma grande sala, ele pensou, olhando para o teto alto que tem um buraco para permitir o acesso do dragão. Havia 2 outras portas, além daquela que Fizban e eu entramos na noite passada. Fizban, o dragão! Taz gemeu, lembrando-se. Ele não queria ter dormido. Ele e Fizban estavam esperando o dragão adormecer, para eles poderem resgatar Cestum. Agora já era manhã, talvez fosse tarde demais. Temeroso, o Kender se arrastou para a sacada e espiou pela beirada. Não, ele suspirou aliviado. O dragão estava dormindo. Cestum também dormia exaurido pelo medo. Agora era a chance deles. Tazlehoff arrastou-se de volta até o mago. Velho, ele sussurrou, acorde. Ele o chacoalhou. O quê? Quem? Fogo? O mago sentou-se, espiando em volta com a vista embaçada. Onde? Corra para a saída! Não, não é fogo, Taz suspirou. Já amanheceu. Aqui está seu chapéu. Ele o entregou ao mago que estava palpando à sua volta, tentando encontrá-lo. O que aconteceu com a bola de chamas? Fizban torceu o nariz. Eu a mandei de volta. Não me deixava dormir, brilhando daquele jeito nos meus olhos. Nós deveríamos ter ficado acordados, lembra-se? Taz disse exasperado. Resgatar Cestum do dragão. Como é que nós íamos fazer isso? Fizban perguntou ansioso. Você é quem tinha o plano. Eu tinha? Oh céus! O velho piscou. Era um bom plano? Você não me contou! Taz quase gritou. Depois acalmou-se. Tudo que você me disse é que tínhamos que resgatar Cestum antes do café da manhã, porque o anão da Ravina poderia parecer mais apetitoso para um dragão que não comia há 12 horas. Faz sentido, Fizban admitiu. Você tem certeza de que eu disse isso? Olhe, disse Tazlehoff pacientemente. Tudo que nós realmente precisamos é uma corda comprida para jogar para ele. Você não pode fazer uma mágica para isso? Corda! Fizban olhou para ele. Como se eu tivesse me rebaixado tanto. Isso é um insulto para alguém com minha perícia. Ajude-me a levantar. Taz ajudou o mago a se levantar. Eu não quis insultá-lo, o Kender disse. Eu sei que uma corda não é uma mágica sofisticada e você é um perito. É que... tudo bem. Taz gesticulou na direção da sacada. Vá em frente. Eu só espero que nós sobrevivamos. Ele murmurou baixinho. Eu não deixarei na mão. Nem a Cestum, Fizban prometeu, sorrindo. Os dois espiaram por cima da sacada. Tudo estava como antes. Cestum deitado em um canto. O dragão dormindo profundamente. Fizban fechou os olhos, concentrando-se. Ele murmurou palavras estranhas. Depois esticou a mão delgada pela grade da sacada e começou a fazer um movimento de subir. Tazlehoff, que assistia tudo, sentiu seu coração subir até a garganta. Pare! Ele disse gorgolejando. Você pegou a pessoa errada! Os olhos de Fizban se abriram imediatamente e ele viu Pyrrhus, o dragão vermelho, erguendo-se lentamente do chão com o corpo ainda enrolado, dormindo. Oh céus! O mago arfou e disse rapidamente palavras diferentes. Ele reverteu a magia, baixando o dragão até o chão. Errei a pontaria! O mago disse. Agora vou acertar na mosca. Vamos tentar de novo. Taz ouviu as palavras estranhas novamente. Desta vez, Cestum começou a sair do chão e, de respirada em respirada, chegou à altura da sacada. O rosto de Fizban ficou vermelho de cansaço. Ele está quase aqui. Continue! Taz disse, pulando para cima e para baixo de entusiasmo. Guiado pela mão de Fizban, Cestum velejou pacificamente sobre a sacada e veio descansar no chão empoeirado, ainda dormindo. Cestum! Taz sussurrou, colocando a mão sobre a boca do anão da Ravina para ele não gritar. Cestum! Sou eu, Tazlehoff. Acorde! O anão da Ravina abriu os olhos. Seu primeiro pensamento foi de que Verminard tinha decidido dá-lo como alimento a um Kender maligno, ao invés do dragão. Depois, o anão da Ravina reconheceu seu amigo e ficou com as pernas bambas de alívio. Você está a salvo, mas não diga uma palavra, o Kender alertou. O dragão ainda pode nos ouvir. Ele foi interrompido por um forte estrondo que vinha lá de baixo. O anão da Ravina sentou-se assustado. Psiu, disse Taz. Provavelmente foi só a porta do covil do dragão. Ele correu para a sacada onde Fizban estava espiando pela grade. O que foi? O senhor dos dragões? Fizban apontou para o segundo andar, onde Verminard estava parado em uma plataforma olhando o dragão. Logisto, acorde! Verminard gritou para o dragão que dormia. Eu recebi informações sobre intrusos.
Aquela clériga está aqui, incitando os escravos a uma rebelião. Pyrrhus se mexeu e abriu os olhos lentamente, despertando de um estranho sonho no qual ele vinha visto um anão da ravina voar. Chacoalhando a cabeça gigante para espantar o sono, ele ouviu Verminard bravejando alguma coisa sobre clérigos. Ele bocejou. Então, o Senhor dos Dragões tinha descoberto que a clériga estava na fortaleza. Pyrrhus imaginou que ele teria que lidar com isso agora mesmo. Não se incomode, meu lorde. Pyrrhus começou. Depois parou abruptamente, olhando para algo muito estranho. Me incomodar? Verminard espumou de raiva. Por que eu... Ele parou também. O objeto que os dois encaravam estava flutuando no ar, tão suavemente quanto uma pluma. O chapéu de Fisban. Tanis acordou todos na hora mais escura, logo antes do amanhecer. Bem, disse Sturm, nós vamos em frente? Nós não temos outra escolha, Tanis disse com tristeza, olhando para o grupo. Se um de vocês nos traiu, vai viver sabendo que está causando a morte de inocentes. Verminard matará não somente a nós, mas também aos reféns. Eu rezo para que não haja um traidor. Por isso eu vou adiante com nossos planos. Ninguém disse nada, mas cada um olhou para o outro de canto de olho, e a desconfiança atormentando todos eles. Quando as mulheres acordaram, Tanis explicou-lhes o plano novamente. Meus amigos e eu vamos nos infiltrar no quarto das crianças com Marita, disfarçado de mulheres que levam normalmente o café da manhã para as crianças. Nós as levaremos para o pátio, Tanis disse em voz baixa. Vocês devem agir como agem todas as manhãs. Quando entrarem na área de exercício, peguem as crianças e dirijam-se imediatamente para as minas. Seus homens cuidarão dos guardas de lá, e vocês poderão escapar com segurança para as montanhas do sul. Vocês compreendem? As mulheres caladas acenavam que sim com a cabeça quando ouviram o som dos guardas se aproximando. É isso, Tanis disse calmamente. De volta ao trabalho. As mulheres se dispersaram. Tanis acenou para Tika e Laurana. Se nós formos traídos, vocês duas estarão correndo grande perigo, pois vocês vão estar guardando as mulheres, ele começou. Nós todos correremos grande perigo, Laurana completou friamente. Ela não tinha dormido a noite toda. Ela sabia que se ela soltasse as amarras apertadas que tinha enrolado em torno de sua alma, o medo tomaria conta dela. Tanis não viu nada desse conflito interior. Ele achou que ela parecia estar incomumente pálida e excepcionalmente linda esta manhã. Sendo ele um ativista de longa data, suas preocupações fizeram-no esquecer os terrores de uma primeira batalha. Limpando a garganta, ele disse com a voz rouca. Tika, ouça meu conselho. Mantenha sua espada na bainha. Você é menos perigosa dessa forma. Tika riu e acenou com a cabeça, nervosa. Vá dizer adeus a Caramon, Tanis disse a ela. O rosto de Tika ficou roxo de vergonha, e depois de dar um olhar significativo para Tanis e Laurana, ela saiu correndo. Tanis olhou para Laurana um momento e viu pela primeira vez que os músculos de sua mandíbula estavam tão tensos que os tendões no pescoço dela estavam esticados. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas ela estava fria e dura como o cadáver de um dragoniano. Você não precisa fazer isso, Tanis disse, soltando-a. Essa luta não é sua. Vá para as minas com as outras mulheres. Laurana balançou a cabeça, esperando para falar somente quando ela tivesse certeza de que sua voz estaria sob controle. Tika não foi treinada para lutar. Eu fui. Não importa se foi só cerimonial. Ela sorriu com tristeza, diante do olhar de desconforto de Tanis. Eu farei minha parte, Tanis. Seu nome humano soou muito estranho nos lábios dela. Senão, você pode pensar que eu sou uma traidora. Laurana, por favor, acredite em mim. Tanis suspirou. Eu não acho nem um pouco a mais que você que Giltanas é um traidor. É que... droga. Tem tantas vidas em risco, Laurana. Você não percebe? Sentindo as mãos dele tremerem em seu braço, ela ergueu os olhos e viu a angústia e o medo no rosto dele, refletindo o medo que ela sentia por dentro. Só que ele não tinha medo por ele mesmo, e sim pelos outros. Ela respirou fundo. Me perdoe, Tanis, ela disse. Você tem razão. Olhe, os guardas chegaram. É hora de ir. Ela se virou e se afastou sem olhar para trás. Não havia lhe ocorrido, até ser tarde demais, que Tanis poderia estar pedindo silenciosamente por uma palavra de conforto. Marita e Lua Dourada guiaram os companheiros por um lance estreito de escadas em direção ao primeiro andar. Os guardas dragonianos não os acompanharam, dizendo alguma coisa sobre uma tarefa especial. Tanis perguntou a Marita se isso era comum, e ela balançou a cabeça com um rosto preocupado. Eles não tinham outra escolha a não ser continuar.
6 anões da ravina seguiam atrás deles, carregando umas panelas pesadas, com alguma coisa que cheirava como um mingau de aveia. Eles prestaram pouca atenção, até Caramon tropeçar em sua saia, cair de joelhos enquanto subia as escadas e proferir uma blasfêmia pouco característica de uma dama. Os olhos dos anões da ravina se arregalaram. "Melhor não darem um pio", Flint disse, virando-se para eles com uma faca brilhando na mão. Os anões da ravina se encolheram contra a parede, com as cabeças tremendo freneticamente e as panelas tinindo, umas contra as outras. Os companheiros chegaram ao alto da escadaria e pararam. "Nós cruzamos essa sala para chegarmos à porta", Marita apontou. "Oh, não!" Ela segurou no braço de Tanis. "Tem um guarda na porta. Nunca teve antes." "Psiu. Deve ser coincidência", Tanis disse de modo tranquilizador, embora ele soubesse que não era. "Como planejamos." Marita acenou com a cabeça, temerosa, e atravessou a sala. "Guardas", Tanis disse, virando-se para Sturm. "Esteja pronto. Lembre-se, rápido e mortal, sem barulho." De acordo com o mapa de Giltanas, a sala de diversões era separada dos quartos de dormir das crianças por 2 outras salas. A primeira era uma despensa que Marita disse estar forrada de prateleiras contendo brinquedos, roupas e outros objetos. Um túnel ligava esta sala à segunda, a sala que abrigava a dragoa, lança-chamas. "Coitada", Marita tinha dito quando discutia os planos com Tanis. "Ela é tão prisioneira quanto nós. O Senhor dos Dragões nunca deixa ela sair. Eu acho que eles têm medo que ela se perca. Eles até construíram um túnel pela despensa, pequeno demais para ela passar. Não que ela queira sair, mas eu acho que ela gostaria de ver as crianças brincarem." Tanis olhava Marita incrédulo e se perguntava se eles iriam encontrar um dragão muito diferente da criatura enlouquecida e frágil que ela descreve. Um pouco além do covil do dragão, ficava o quarto onde as crianças dormiam. Este era o quarto em que eles teriam que entrar para acordar as crianças e levá-las para fora. A sala de diversões tinha ligação direta com o pátio, através de uma porta enorme, fechada com uma grande trava de carvalho. "Isso é mais para manter o dragão aqui dentro do que para nós", Marita afirmou. "Já deve estar clareando", Tanis pensou, assim que eles emergiram das escadas e viraram na direção da sala de diversões. A luz das tochas projetava sombras à frente deles. Pax Tarkas estava quieta, mortalmente quieta. Quieta demais para uma fortaleza que se preparava para a guerra. Havia 4 guardas dragonianos conversando na porta da sala de diversões. Eles interromperam sua conversa quando viram as mulheres se aproximando. Lua Dourada e Marita caminhavam na frente. O capuz de Lua Dourada estava abaixado e seu cabelo faiscava sob a luz das tochas. Atrás de Lua Dourada vinha Vendaval, dobrando-se sobre um cajado. O homem das planícies estava praticamente andando de joelhos. Caramon e Raistlin seguiam-nos, o mago próximo de seu irmão. Depois, Eben e Giltanas. Todos os traidores juntos, como Raistlin tinha observado sarcasticamente. Flint liderava a retaguarda, virando-se de vez em quando para olhar com ar ameaçador para os anões da ravina apavorados. "Vocês vieram cedo esta manhã", um dos dragonianos grunhiu. As mulheres se amontoaram como galinhas em um meio círculo em volta dos guardas e esperaram pacientemente que eles lhes permitissem entrar. "Está com cheiro de trovão", Marita disse prontamente. "Eu quero que as crianças façam seus exercícios antes que a tempestade chegue." "E o que vocês estão fazendo aqui? Esta porta nunca foi vigiada. Vocês vão assustar as crianças." Um dos dragonianos fez algum comentário em sua língua áspera, e os outros 3 sorriram, mostrando fileiras de dentes pontiagudos. O porta-voz deles resmungou. "Ordens do Lorde Verminard. Ele e Flogisto partiram esta manhã para acabar com os elfos. Nós fomos instruídos a revistar todo mundo antes de entrar." Os olhos do dragoniano se fixaram em Lua Dourada com avidez. "Eu diria que isso será um prazer. Para você, talvez", disse um outro guarda, olhando para Sturm com aversão. "Eu nunca vi uma fêmea tão feia em toda a minha vida quanto..." A criatura dobrou-se para a frente com uma adaga enfiada entre suas costelas. Os outros 3 dragonianos morreram em segundos. Caramon agarrou o pescoço de um deles com as mãos. Eben atingiu o seu no estômago e Flint cortou fora a cabeça dele com seu machado enquanto ele caía. Tanis enfiou sua espada no coração do líder. Ele estava largando sua arma, esperando que ela fosse ficar presa no corpo de pedra da criatura. Para seu espanto, sua nova espada deslizou para fora da carcaça de pedra tão facilmente como se fosse carne de goblin. Ele não teve tempo de analisar essa estranha ocorrência.
Ao verem o brilho do aço, os anões da ravina largaram suas panelas e dispararam pelo corredor. Esqueça eles, Tanis disse para Flint. Para dentro da sala de diversões, depressa! Passando por cima dos corpos, ele abriu a porta. Se alguém encontrar esses corpos, tudo estará terminado, Caramon disse. Já estava terminado antes mesmo de começarmos, Sturm murmurou com raiva. Nós fomos traídos, portanto, é só uma questão de tempo. Não parem, Tanis disse de forma contundente, fechando a porta atrás deles. Fiquem bem quietos, Marita sussurrou. Lança-chamas geralmente tem sono profundo. Se ela acordar, ajam como mulheres. Ela nunca os reconhecerá. Ela é cega de um olho. A luz fria do amanhecer infiltrava-se por pequenas janelas bem acima do chão e iluminava uma triste e desanimada sala de diversões. Ela continha alguns brinquedos bastante usados que estavam espalhados pelo chão. Não havia mobília. Caramon aproximou-se para inspecionar o enorme travessão que trancava as portas duplas que davam acesso ao pátio lá fora. Deixe comigo, ele disse. O homem-zarrão deu a impressão de levantar o travessão sem esforço algum. Depois ele o encostou contra a parede e empurrou a porta. Não está fechada pelo lado de fora, ele informou. Eu acho que eles não esperavam que nós chegássemos até aqui. Ou talvez Lord Verminard nos queira lá fora, Tanis pensou. Ele queria saber se o que o dragoniano tinha dito era verdade. Será que o Senhor dos Dragões e o dragão tinham realmente partido? Ou eles estavam... Irritado, ele forçou sua mente a parar de pensar. Agora não importa, ele disse para si mesmo. Nós não temos outra escolha, nós temos que ir em frente. Flint, fique aqui, ele disse. Se alguém aparecer, avise-nos primeiro, lute depois. Flint concordou com a cabeça e assumiu seu posto do lado de dentro, bem perto da porta que dava para o corredor, abrindo uma pequena fresta para poder ver. Os corpos dos dragonianos que estavam no chão já tinham virado pó. Marita pegou uma tocha da parede. Depois de acendê-la, ela guiou os companheiros por uma arcada escura que dava para o túnel que saía no covil do dragão. Fizban, seu chapéu! Taz arriscou um sussurro. Tarde demais. O velho mago tentou pegá-lo, mas errou o alvo. Espiões! Gritou Verminard furioso, apontando para a sacada. Pegue-os, Flogisto! Eu quero eles vivos! Vivos? O dragão repetiu para si mesmo. Não que não pudesse ser feito. Pyrrhus relembrou o estranho som que ele tinha ouvido na noite passada, e ele sabia, sem sombra de dúvida, que estes espiões tinham escutado a conversa sobre o Homem da Gema Verde. Apenas alguns privilegiados sabiam daquele segredo pavoroso, o segredo que conquistaria o mundo para a Rainha das Trevas. Estes espiões têm de morrer, e o segredo deve morrer com eles. Pyrrhus abriu as asas e se lançou ao ar, usando suas poderosas pernas traseiras para sair do solo com uma tremenda velocidade. Estamos fritos, pensou Taslerhoff. Nós nos entregamos, dessa vez não tem escapatória. No momento em que havia se resignado a ser cozido pelo dragão, ele ouviu o mago gritar uma única palavra de comando e uma escuridão densa e incomum quase derrubou o Kender no chão. Corra! Disse Fizban ofegante, agarrando a mão do Kender e colocando Taz de pé. Sestum! Eu peguei! Corra! Taslerhoff correu. Eles saíram voando pela porta, entraram na galeria. Depois, ele não tinha a menor ideia de onde eles estavam indo. Ele só se segurou no velho e correu. Atrás dele, ele podia ouvir o som do dragão voando para fora de seu covil e ele ouviu a voz do dragão. Então você é um utilizador de mágica, não é, espião? Pyrrhus gritou. Nós não vamos deixar você correr no escuro. Você pode se perder. Deixa eu iluminar o caminho. Taslerhoff ouviu o som provocado pela sucção de ar para dentro de um corpo gigantesco. Depois, chamas estralaram e queimaram à sua volta. A escuridão desapareceu, levada pela luz resplandecente do fogo. Mas, para seu assombro, Taz não havia sido tocado pela chama. Ele olhou para Fizban correndo ao seu lado sem chapéu. Eles ainda estavam na galeria, indo na direção da porta dupla. O Kender virou a cabeça. Atrás dele pairava o dragão. Mais horrível do que qualquer coisa que ele já tinha imaginado. Mais aterrorizante que o dragão negro de Shakti-Zarot. O dragão soprou novamente contra eles, e mais uma vez, Taz foi envolvido pelas chamas. Os quadros que estavam pendurados nas paredes queimaram, a mobília pegou fogo, cortinas se incendiaram como tochas. A fumaça encheu a sala, mas nada disso o atingiu, nem a Sestum, nem a Fizban. Taslerhoff olhou para o mago com admiração, verdadeiramente impressionado. Por quanto tempo você é capaz de manter isso? Ele gritou para Fizban, quando eles fizeram uma curva, já avistando a porta dupla de bronze.
Os olhos arregalados do velho fitaram-no. Não tenho a menor ideia, ele arfou. Eu nem sabia que conseguia fazer isso. Uma outra rajada de chamas explodiu em volta deles. Desta vez, Taslehoff sentiu o calor e olhou assustado para Fizban. O mago acenou com a cabeça. Estou perdendo a força! Ele gritou. Aguente firme, Taslehoff arfou. Nós estamos quase na porta. Ele não passa nela. Os três empurraram a porta dupla de bronze que saía da galeria para o corredor no exato momento em que acabou o efeito da mágica de Fizban. Diante deles estava a porta secreta, ainda aberta, que levava para a sala do mecanismo. Taslehoff fechou depressa as portas de bronze e parou por um segundo para recuperar o fôlego. Mas quando ele estava prestes a dizer, nós conseguimos, um dos pés enormes do dragão atravessou a parede de pedra acima da cabeça do Kender. Sextum deu um grito estridente e correu para as escadas. Não! Taslehoff o segurou. Elas levam diretamente para os aposentos de Verminard. Vamos voltar para a sala do mecanismo! Fizban gritou. Eles passaram pela porta secreta no instante em que a parede de pedra cedeu com um estrondo, mas eles não podiam fechar a porta. Parece que eu tenho muito a aprender sobre dragões, Tas murmurou. Será que existe algum bom livro sobre esse assunto? Então, eu fiz vocês, ratos, correrem de volta para o seu buraco. E agora vocês estão presos, rugiu a voz de Pyrrhus do lado de fora. Vocês não têm para onde ir, e paredes de pedra não são um obstáculo para mim. Houve um terrível som de triturar e esmigalhar. As paredes da sala do mecanismo tremeram. Depois começaram a rachar. Foi uma bela tentativa, Tas disse melancólico. Aquela última mágica foi extraordinária. Quase valeu a pena morrer nas garras de um dragão, só para vê-la. Morrer? Fizban pareceu acordar. Nas garras de um dragão? Jamais! Eu nunca fui tão insultado. Deve haver uma saída. Seus olhos começaram a lampejar. Vamos descer pela corrente. A corrente? Repetiu Tas, achando que ele tinha entendido mal. E o que fazer com as paredes rachando em volta deles e o dragão rugindo e tudo mais? Nós desceremos a corrente, vamos! Gargalhando com gosto, o velho mago se virou e saiu correndo pelo túnel. Sextum olhou incrédulo para Taslehoff, mas naquele momento, a enorme garra do dragão apareceu através de uma parede. O Kender e o anão da Ravina se viraram e correram atrás do velho mágico. Quando eles chegaram na grande roda, Fizban já tinha engatinhado ao longo da chumbagem da corrente que saía do túnel e chegado ao primeiro dente da roda, que era do tamanho de um tronco de árvore. Levantando o roupão na altura das coxas, ele pulou do dente para o primeiro anel da enorme corrente. O Kender e o anão da Ravina pularam na corrente atrás dele. Tas estava começando a pensar que, apesar de tudo, eles conseguiriam sair dessa com vida, especialmente se a elfa negra, no final da corrente, tivesse tirado um dia de folga, quando Pyrrhus surgiu de repente no poço onde a grande corrente estava pendurada. Seções do túnel de pedra desabaram em volta deles, produzindo um ruído abafado ao cair no chão. As paredes tremeram e a corrente começou a balançar. Acima deles pairava o dragão. Ele não falou nada, simplesmente encarou-os com seus olhos vermelhos. Depois, ele inspirou tão profundamente que pareceu sugar para dentro de si todo o ar do vale. Tas começou instintivamente a fechar os olhos, depois os arregalou. Ele nunca tinha visto um dragão soprar fogo. E não ia ser agora que ele ia perder essa chance, especialmente porque essa seria provavelmente sua última chance. As chamas rolaram para fora da boca e do nariz do dragão. Só o choque do calor quase derrubou Taslehoff da corrente. Mas mais uma vez, o fogo queimou tudo em volta dele e não o atingiu. Fizban gargalhou de alegria. Muito esperto, meu velho, disse o dragão irritado. Mas eu também sou utilizador de mágica, e eu estou sentindo que você está enfraquecendo. Eu espero que sua esperteza o entretenha até lá embaixo. As chamas reluziram novamente, mas dessa vez, o fogo do dragão não foi apontado contra as figuras trêmulas que se agarravam à corrente. As chamas atingiram a corrente, e os elos de ferro ficaram vermelhos e começaram a brilhar ao primeiro toque do fogo do dragão. Pyrrhus soprou novamente, e os elos ficaram brancos, incandescentes. O dragão soprou uma terceira vez. Os elos derreteram. A volumosa corrente estremeceu e quebrou, despencando em direção à escuridão abaixo. Pyrrhus observou enquanto ela caía. Depois, satisfeito, pois os espiões não viveriam para contar sua história, ele voou de volta para seu covil, onde ele podia ouvir Verminard gritando por ele. Na escuridão deixada para trás pelo dragão, a grande roda dentada, livre da corrente que a manteve no lugar durante séculos, deu um rangido e começou a girar.